fase de habilitação, no meu entendimento, nós tivemos mudanças significativas, tá? Por isso que eu vou criar ali aulas especiais só para a gente poder detalhar a parte da documentação passo a passo. Nesse primeiro ponto, o que eu quero que você entenda? Que lá na lei 8666, a gente efetuava, né, modalidades clássicas, concorrência, tomada de preços, convite. A gente primeiro efetuava a habilitação, quer dizer, vamos olhar a documentação de todos os licitantes e só depois que a gente verificava as propostas dos proponentes. Isso era extremamente cansativo, isso de alguma forma tornava, né, o certame muito mais lento. Por quê? Porque imagina, você está lá participando da licitação, o órgão público fazendo a licitação, e a gente tem lá 20, 30 participantes, a gente vai ter que olhar documento de todo mundo, sendo que só um vai ganhar a licitação. Então é extremamente moroso, né? Então foi uma lei antiga, a lei de 93. Então agora a gente tem a atualização dessa regra de forma muito bem pensada. Por quê? E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. Já no pregão, né, quando teve o surgimento do pregão, o pregão ele já veio com essa ideia de alteração das fases. Então, ao invés de a gente olhar documento de todo mundo para depois ter apenas um vencedor, vamos inverter. Vamos olhar as propostas, vamos fazer a fase de disputa. Quando a gente tiver o primeiro colocado, ali o vencedor provisório, aí a gente analisa o documento só dele. Somente no caso da documentação dele, tem algum problema, ele está inabilitado, aí a gente passa para análise da documentação do segundo colocado. Então, a regra na 1433 agora, ela segue mais ou menos aí a ordem do que a gente estava acostumado no pregão. Então, primeiro vamos julgar as propostas e só depois que eu vou olhar a habilitação do primeiro colocado, do vencedor provisório, tá? Mas existe sim a exceção de eu poder inverter essa fase, desde que eu tenha o quê? Uma justificativa para isso. Então, se eu tiver uma justificativa, vamos supor que o órgão naquele tipo de objeto, ele tem uma justificativa gritante de que, de repente, se eu souber o valor ali das propostas, isso pode, de alguma forma, viciar o julgamento, né, pelo agente da contratação. Então, vamos primeiro analisar o documento, e aí, somente quem tiver os documentos ok, quem foi habilitado, que a gente vai ver a proposta, tá? Mas isso sempre vai ser a exceção, tá? Porque é um processo muito mais demorado, acho até difícil a gente conseguir fazer essa justificativa, apesar de, em tese, ela existir. A regra sempre vai ser que agora, né, o que a gente chamava de inversão não é mais inversão, agora é a rotina, o rito comum aí do procedimento é deixar a habilitação para depois. Primeiro a gente verifica propostas e depois a gente faz a habilitação, tá? Em relação às searas, se você olhar a Lei 8666, ela solicitava ali 4 searas mais importantes para análise de documento, que a gente chama de habilitação jurídica, né? Vamos verificar se aquele proponente é um empresário regular, né? Se ele pode fechar contratos com o governo. A gente verificava a qualificação técnica, vamos verificar se aquele proponente, se ele, de repente, tem, né, os requisitos necessários para aquele objeto, por exemplo, é uma obra, né? Então eu preciso, de repente, de alguém ali do ramo da engenharia ou da arquitetura, né? Verificação de atestados também de capacidade técnica, vamos ver se aquele sujeito já realizou aquele serviço anteriormente, né? Então a gente tem uma série de exigências aqui, qualificação econômico-financeira, em alguns casos que eu preciso analisar a saúde financeira da empresa, vou dar uma olhadinha no balanço patrimonial, vou ver os índices, né? Regularidade fiscal e trabalhista, algumas certidões que a gente verifica, né, daquela empresa, daquele empresário. E na nova lei, né, a gente olhando assim por cima pela nomenclatura, a gente teve a primeira alteração, onde além da fiscal e trabalhista, ele traz aqui esse âmbito social, tá? Mas como as alterações elas foram importantes sim, inclusive consolidando aí vários entendimentos do Tribunal de Contas da União, a gente vai em aulas específicas estudar aí toda essa parte de documentação, documento a documento, para isso ficar bem tranquilo, para você conseguir aí fazer a habilitação nas suas licitações e para quem também é fornecedor, né, analista de licitação, consiga aí fazer a juntada dos seus documentos, análise da documentação do concorrente, tudo mais. Então a gente vai ter aulas específicas dentro do curso da nova lei de licitações, para que você saiba e tenha o entendimento completo aí dessa documentação, tá? Então, dando andamento,
Próximo ponto que eu quero tratar para vocês é o ponto que muita gente gostou, tá? Que é a dispensa por pequeno valor. Então, quando a gente vai fazer uma compra, o órgão vai fazer uma compra, uma contratação ali com um valor reduzido, um pequeno valor, né? O legislador ele traz a seguinte ideia: olha, até seria possível até você fazer licitação, mas não compensa, né? Todos os custos que a gente vai ter, não só de custos de publicação que eu estou falando, mas custos mesmo de ter ali a equipe, o agente ali trabalhando. A gente tem várias fases na licitação e isso leva tempo. E também o próprio servidor público que atua ali leva o tempo dele trabalhar naquela licitação. Então, para alguns valores, né, o legislador ele traz a possibilidade de, olha, nesses valores aqui não precisa fazer a licitação, a gente pode fazer uma contratação direta, então eu vou dispensar a licitação porque o valor do contrato é um valor muito pequeno. Se a gente for na lei 8666, quais são os valores que a gente tem ainda hoje, tá? No artigo 24, incisos 1 e 2, a gente tem 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras e demais serviços, tá? Lembrando que até em conta em 2020, a gente teve aí uma amplitude desses valores, eles foram aumentados, mas a partir de 1º de janeiro a gente voltou com esses patamares de 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras e demais serviços, tendo a opção de quando a gente fala de compra, né, que é realizada ali pelo Comprasnet, por exemplo, a gente tem o Instituto da Cotação Eletrônica, que eu realizo essa compra direta por pequeno valor pela internet, por intermédio, por exemplo, do sistema Comprasnet, eu consigo fazer lá, os licitantes, eles conseguem mandar a proposta por lá, tem uma etapa ali que eles podem dar os seus lances, e aí a gente pode fechar o negócio ali mesmo pelo esse sistema, tá? Então, hoje ainda, essas compras diretas por pequeno valor que são realizadas lá no Comprasnet, elas têm ali seu fundamento, né? Ainda a portaria número 306 de 2001 foi onde nasceram essa compra, essa possibilidade de fazer ali pelo Comprasnet, tá? Mas independentemente disso, existe e é aplicado aí, né, por todo o Brasil, esses valores aqui com base na Lei 8666, ok? Lá na Lei das Estatais, a gente já teve a ampliação desses valores. Então, a gente teve a opção de, quando for uma estatal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela poderia, então, fazer as suas compras, contratações de pequeno valor com os seguintes patamares, tá? Obras e serviços de engenharia até 100 mil reais. Serviços e compras e outros serviços que não de engenharia até 50 mil, né? E aí a nova lei, ela vem com esses valores, né, parecidos aí com a lei das estatais, mas com mais uma surpresinha. Então, como é que fica aqui, ó, na lei 14.133? Até 100 mil reais pode ser feita a dispensa de licitação por pequeno valor para obras, para serviços de engenharia e para serviços de manutenção de veículos automotores. Gente, então aqui está uma novidade: serviço, além da ampliação dos valores, serviços de manutenção de veículos automotores. Então é mais um objeto que o legislador ele trouxe para também abarcar e abranger esse valor aí ampliado, tá? E 50 mil reais quando a gente se tratar de outros tipos de serviço, que não de engenharia, que não de manutenção de veículos automotores, e também compras. E além disso, a previsão que esses valores eles podem ser atualizados anualmente conforme a inflação. E aí, né, a gente vai ter que ver se isso realmente acontecer. Esses valores aqui eles vão começar a ficar meio quebrados, né? Mas tem a possibilidade, a gente tem que ver como é que vai funcionar isso daí na prática, tá? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos.